galerinha do YouTube! Hoje eu vou falar para as mamães que acabaram de ter filho, então nesse desespero de achar que nunca mais vai voltar ao normal, que a barriga nunca mais vai voltar, calma. Tem solução e eu vou te contar nesse vídeo quais são os cuidados que você precisa ter. Mas antes, se inscreva nesse canal e já deixa o seu like. Bora então, quando a gente fala de perda de gordura abdominal, né, a mesma coisa que serve para quem ainda não teve filho, vai servir para quem teve filho. Dieta, exercício físico, boa alimentação, boa ingestão de água, qualidade no sono, tudo isso é a mesma coisa para todo mundo. Mas para as mamães, existem alguns pontos que a gente precisa levantar, porque existe uma diferença, né? As mamães aí passaram 9 meses esticando o barrigão. Então, todas as mamães, se você teve uma gravidez, você teve diástase. Porque diástase é o afastamento da linha alba. E isso acontece quando você estica o barrigão. Se ficou grávida e esticou o barrigão, então a diástase acompanha. E quando você simplesmente leva 9 meses para ir esticando o barrigão, depois esticando o barrigão e de repente o bebê sai de uma vez, blum! E aí, o que aconteceu? Todos os seus órgãos que estavam fora do lugar, porque o bebê vai crescendo dentro da sua barriga, assim como o músculo vai esticando, os órgãos também vão saindo do lugar e vão se reposicionando. O bebê sai de uma vez, blum! Ele não involui, né? A barriga vai crescendo aos poucos, mas depois ela não diminui aos poucos. O bebê sai de uma vez e aí fica ali, aquela barriga com a musculatura dilatada, com a diástase na linha alba e os órgãos todos fora do lugar. E aí vem o desespero, né? As pessoas ficam na dúvida se vão usar cinta, se não vão usar, se usa, se não usa. Gente, eu particularmente não usei. Eu acho que existem outras formas de fazer, né, com que você realoque os seus órgãos e restabeleça a musculatura. E não é a cinta que faz isso. A cinta de compressão, na minha concepção, ela pode ajudar muito com o edema, que às vezes, porventura, você ainda fica muito inchado, o hormônio, né, faz isso. Mas eu não usei cinta em momento algum e tão logo eu pude, porque existe um período de descanso. E descanso não, de repouso, né? Assim que você ganhou o bebê, se você teve parto normal, você tem que aguardar pelo menos 20 dias para fazer qualquer coisa. Se você fez cesárea, você tem que aguardar pelo menos 3 meses, 90 dias. Por quê? Cortou e não cortou pouco, cortaram 7 camadas, é um corte muito profundo e por mais que você olhe a camada mais superficial e veja que está cicatrizado, lá dentro pode ser que ainda não, então tem que esperar. Gente, é um momento e não tem o que fazer, espera que tudo vai voltar ao normal. Lembra que você levou 9 meses para esticar o barrigão. Tenha calma, você só vai esperar 3 para poder voltar. E esses 3, né, mesmo que você não intervenha, a natureza vai te ajudar. Se você estiver amamentando, a retenção vai diminuir. É claro que você vai ter melhor ao passar dos dias. E aí, quando você puder realmente ajudar, o que você precisa fazer? Primeira coisa, os exercícios hipopressivos. Então, eles fazem a contração para dentro e para cima. E aí consegue fazer com que os seus órgãos também se reposicionem. Lembrando que os hipopressivos não são só o vácuo. Vácuo é 30% da modalidade. Lembrando que os hipopressivos, eles têm as pautas posturais, que são muito importantes para desenvolver esse tônus, recuperar essa cartilagem aí que afrouxou, né? Porque na verdade o tecido do tendão é um tecido, o tendão ele tem um tecido como se fosse um elástico, né? Diferente do músculo, mas é um tecido conjuntivo. E aí, se ele teve um afastamento, você precisa estimular esse tecido conjuntivo para ele voltar a tentar unir as partes. E você consegue estimular a produção desse tecido conjuntivo através das pautas posturais. E isso já tem prova científica. Então, o primeiro passo começa com os hipopressivos. Vai voltar a fazer atividade? Não tem problema nenhum. Faça a sua caminhada,
que todo cardio é positivo, e comece a sua atividade de musculação, fortalecimento. Você pode fazer em casa se o seu bebê está pequeno, ou você pode ir à academia se você tem condição de ir. Pode fazer a sua atividade normalmente. O que você não deve fazer enquanto ainda não restabeleceu, né, são os abdominais tradicionais. Então você pode voltar a fazer o seu treino de musculação, fortalecimento, sem problema nenhum, o seu cardio, sem problema nenhum. Cuidar da sua alimentação, vai fazer até mais benefício na hora da amamentação, não tem problema nenhum, você não vai fazer nada restritivo, né? Não pode ficar tomando chá, diurético, nada disso para não atrapalhar na produção do seu leite, não dá cólica também no seu bebê. Então é tudo assim, o mais saudável possível. Você vai fazer a dieta equilibrada e começar as atividades de forma equilibrada. A única coisa que você não deve fazer são os abdominais. A partir do momento que você já tem aí por volta de uns 3 meses, 4 meses e observou que seu abdômen teve uma boa melhora, isso de prática, tá? 3 meses de prática. Então já se passaram os 3 meses da cesárea, mais os 3 meses da prática, praticamente 6 meses após você ter tido bebê. Aí você pode observar já uma melhora significativa e assim retornar aos abdominais, tá? Então é isso, você volta com toda a programação de uma pessoa que não teve filho, porém a única coisa que você precisa, né, que é específico para você que acabou de ter, é guardar o seu momento de começar e depois disso começar priorizando o fechamento dessa diástase e a realocação dos seus órgãos e retomar as atividades de forma mais lenta e ter paciência no processo. Assim que você perceber melhora significativa, inclui novamente os abdominais, sempre pensando na forma correta de respirar para que você não aumente a pressão intraabdominal e não acentue novamente essa diástase que você acabou de otimizar e de tratar, tá bom? Então é isso, um beijo para vocês, não deixe de compartilhar esse vídeo e até amanhã que tem mais.